Bom dia, pessoal. Bom dia. Sexta-feira, sextou finalmente, final de uma semana que foi uma semana dura para todo mundo. Fala a verdade, né? Muita gente com musculatura engessada ainda por causa, né, dos longos feriados até o carnaval, que no Brasil representa efetivamente o início da transição de um ano para outro no nosso estranho calendário gregoriano. E ontem foi um dia lamentável sob o ponto de vista do comportamento de certas autoridades brasileiras que têm fé pública. Por exemplo, do presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Porque o que se viu ali foi um espetáculo de pura roubalheira. Olha, eu, como repórter, cobri a Constituinte e o Ulisses Guimarães era uma pessoa absolutamente habilidosa para lidar com situações limite no parlamento. Por exemplo, com a construção meio na marra de maiorias necessárias para destravar uma pauta, para fazer um assunto deslanchar e para colocar, para render alguma coisa que ele gostaria de ver acontecer. Mas o que se viu ontem tem nada a ver com isso, com boas práticas parlamentares. O presidente da CPMI, depois de ter roubado nos votos, deixou deliberadamente de contar 7 deputados que estavam em plenário, como você vai ver hoje aqui, tá? Para quê? Para impor ao governo uma derrota que pode ser, que pode representar para a oposição uma vitória do general Pirro, uma vitória de Pirro, uma vitória pífia, que vai custar muito mais caro do que a derrota custaria. E o que acontece? Bom, a oposição quer fustigar o presidente da República. Na falta de um escândalo qualquer de corrupção, que não há para atingir Lula, tentam colar nele a pecha de ladrão, porque afinal de contas é disso que sempre a oposição chamou o Lula, né? Sem nenhum motivo para isso, inclusive, né? Defendendo aqui os procedimentos da Operação Lava Jato e tudo mais. No afã, então, de conseguir, né, o seu intento para enfrentar esse ano eleitoral, que não vai ser fácil, principalmente para os bolsonaristas, a oposição fica criando factoides aí. E Lulinha, o filho do Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, tá na bola da vez. Aliás, isso não é nenhuma novidade. Ele já esteve. Sobre isso já se falou que ele era sócio da Oi Brasil Telecom, que ele era sócio da JBF no interior do país, que tinha uma fazenda que era maior do que o estado do Amapá. Já se falou tanto sobre o Lulinha e nada foi provado. Faltava uma negativa peremptória. Essa negativa peremptória aconteceu de anteontem para ontem, com uma nota em que ele falou: olha, não tem nada a ver com isso. E anteriormente, o pai dele, Lula, já tinha dito: olha, se o meu filho tiver alguma coisa a ver com a história toda, vai ter que pagar, né? Muito diferente a postura do Lula da postura do Bolsonaro, que, para evitar a prisão dos filhos dele, manipulou a hierarquia da Polícia Federal. Pois bem, na falta, então, de um elemento concreto de prova, a oposição teve que roubar no jogo ontem, mudando as regras para contar 7 onde havia 14 e decretar uma derrota que, na verdade, foi uma vitória do governo. Aí vem a segunda parte. Logo se ficou sabendo que outro bolsonarista, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, já havia mandado quebrar, a pedido da Polícia Federal, o sigilo de Fábio Luiz Lula da Silva. No fim das contas, se ele não tem, e eu estou colocando isso aqui no condicional, se ele realmente não tem nada a ver com isso, como diz o próprio Fábio Luiz, como dizem os advogados dele, como já disse o Lula, né? Inclusive colocando a questão em aberto. Se tudo isso não passa de factoide, talvez essa quebra de sigilo seja muito bem-vinda, porque vai desarmar os argumentos da oposição. O problema é que hoje, no mundo, e no Brasil esse é um fenômeno agudo, não é necessário mais do que meia dúzia de palavras para criar um fato, porque essa realidade líquida que a gente vive não permite mais a distinção clara do que é verdade e o que é mentira. Mas o caminho está dado. Para tentar construir um factoide eleitoral, a oposição rouba no jogo parlamentar. O assunto agora está nas mãos de Davi Alcolumbre, que vai decidir se aquela palhaçada de ontem valeu ou não. Isso provoca só uma consequência imediata, que é empoderar Davi Alcolumbre, que adora colocar o governo em sinucas de bico. Vamos ver como é que vai ser essa história toda. De qualquer maneira, é uma briga ruim. Por quê? Porque pela justiça já está lá determinada essa quebra de sigilo, tá? E logo, logo a gente vai saber, até porque a CPMI também vai receber uma parte do material que foi coletado nos telefones celulares, especialmente no telefone celular do Vocaro. Esse é o destaque de hoje, mas tem muitos outros. Infelizmente, né, o Brasil está vendo aí, atônito, o efeito terrível que as chuvas têm provocado, principalmente na zona da Mata de Minas, onde ficam as cidades de Ubá e de Juiz de Fora. A contabilidade funesta dos mortos já passa de 60
e ainda há muita gente desaparecida, o que faz prever que esse número formal de mortos ainda pode aumentar aí, talvez para a casa dos 70, isso se as chuvas derem um tempo. E por falar em meteorologia, hoje, de novo, toda essa região do litoral, que vai do sul da Bahia até praticamente o litoral do Paraná, está sob alerta de clima severo outra vez. E há uma previsão terrível aqui para o litoral de São Paulo, que também costuma sofrer bastante nessa época de chuvas. E hoje tem uma previsão de que nas próximas 48 horas vai chover o equivalente a tudo que chove durante um mês. Então é de se prever, já com o terreno muito hidratado, com o terreno já saturado, pode haver aí novos casos, né, de desmoronamentos em áreas urbanas, tudo isso que a gente tem visto nos últimos dias e é muito triste de ver. Ao mesmo tempo, as autoridades que deveriam tomar providência para evitar este governador de Minas Gerais, Zema. Ontem Zema passou o dia dando entrevista para a Globo News, tentando explicar aquilo que é óbvio, que ele tirou dinheiro, ele cortou, ele acabou com o dinheiro do combate e da prevenção às cheias lá em Minas Gerais. E agora fiquei dizendo, não, mas o investimento foi bom, comprei viatura, comprei não sei o que mais, porque isso pode ser usado para atender gente flagelada na chuva, mas pode ser usado na seca também no caso de incêndio. Conversa fiada. Se as autoridades tivessem empenhado o que era necessário para prever essa tragédia, o que a gente viu, o que a gente está vendo acontecer, simplesmente não teria acontecido. A começar pela falta de uma ação estruturada do poder público para impedir que casas sejam construídas em ambientes onde elas não podem ser construídas, como em costas agudas de morros brasileiros, né? Então é muito triste, porque a população, acossada pela falta de moradia, vai ocupando esses terrenos, vai colocando a própria vida em risco e ninguém faz nada. Aí quando o problema está estabelecido, as autoridades dizem, mas não é culpa nossa, eles estão aí há muito tempo. Enfim, uma tristeza. Esses são os fatos em destaque durante o dia de hoje. E agora eu vou chamar aqui o meu companheiro Alex para bater um papinho comigo, enquanto a gente esquenta essa audiência. Bom dia, Alex. Bom dia, Panuso. Essa camisa do Palmeiras aí, Alex, o que é isso? Isso aqui é uma homenagem a todos os torcedores do Lanús, que foi campeão ontem em cima do Flamengo na Recopa Sul-Americana. Você torceu pro Lanús? Pior que eu nem sabia que ia ter jogo, Panuso. Eu acordei e vi a notícia no Twitter. Mas teria torcido pelo Lanús, né? Sim, se eu tivesse assistido, seria torcedor do Lanús ontem, Panuso. Bom dia, nossa audiência, e boa sexta-feira para todos nós, Panuso. Ô Alex, antes da gente falar da Leila prestando depoimento, Sim. Eu quero perguntar para você sobre jogos. Como é que foi ontem o dia? Teve jogo de futebol ontem, não? Sim, a gente vai passar pela Recopa Sul-Americana e também os campeonatos brasileiros que aconteceu ontem. Panúzio, ontem o Flamengo ganhou de 2-1 no tempo normal, porém, como perdeu na ida por 1-0 do Lanús, o jogo foi para prorrogação. Nisso, o time argentino fez o segundo gol e a virada e foi campeão da Recopa Sul-Americana ontem, jogando ali no Maracanã contra o Flamengo. Lembrando que o Flamengo era a equipe mais que tinha o favoritismo ali de todos. De mim também eu pensava que o Flamengo ia ser campeão. E além desse campeonato internacional, teve também o jogo entre Santos e Vasco. E Panuso, a gente tem que elogiar quando tem que elogiar, porque o Neymar ontem fez os 2 gols da vitória do Santos, jogou ali Eu quando vi isso, eu não assisto jogo de futebol, mas eu leio sobre o futebol e fiquei muito surpreso de manhã. Quer dizer que o Neymar fez 2 gols. 2 gols. E não teve nenhum problema, tipo um choque anafilático, e alguém que parecia tão avesso a gols assim. Mas enfim, parece que foi bem. Ele fez um sinal assim, né? Pss, cala a boca, né? Na comemoração. Sim. Mandando a gente aqui calar a boca. Você, viu? Fica descendo o pau dele aí à toa. Só porque o menino é de açúcar e derrete. Lembrando que essa comemoração de silêncio ele fez em direção para a torcida do Vasco no primeiro gol ali do Santos. Ele até fez uma dancinha para homenagear o Vinícius Júnior, que sofreu racismo ali do jogador argentino, né, na semana passada. Então, o Neymar fez o gol, o Vasco conseguiu um empate. O Neymar tocou no tema do racismo? Sim, ele fez a dancinha em homenagem ao Vinícius Júnior. Que novidade, bom e dedicou isso, hein? O gol ali pro Vinícius Júnior e a comemoração também a ele, Panuso. Vou mandar uma carteirinha do pessoal pro Neymar. Que dia desse, viu? Tá deixando de ser bolsonarista, então.
Sim. Não, é importante, essa causa do racismo não importa quem seja, até o Neymar é bem-vindo, né? Porque, afinal de contas, o que nós temos visto aí é um absurdo, né? O século XXI vai passando, né? E tem gente com a cabeça lá no século XVII, XVIII. Deixa eu te perguntar uma coisa, que história é? Põe isso aqui vai calar fundo na alma do Alex, quer ver só? Peraí, vou colocar agora mesmo. Isto dói nos palmeirenses. CPI do INSS convoca presidente do Palmeiras para prestar depoimento como testemunha. O que o Palmeiras tem a ver com essa CPMI do INSS? Certo, Panuzu. Lembrando que a Leila Pereira, além de presidente do Palmeiras, ela é dona e sócio proprietária ali da Crefisa. E o que acontece, Panuzu? Ontem, no meio daquele aglomerado da confusão que aconteceu lá na CPMI do INSS, o relator Alfredo Gaspar solicitou a convocação de Leila Pereira porque os idosos estavam reclamando que estavam sendo obrigados a abrir a conta sem nenhuma transparência dos serviços da Crefisa e além de outras situações que está envolvendo ali a Crefisa por não pagamento de algumas situações envolvendo também irregularidades ali com os órgãos fiscais e nisso o relator solicitou a presença da nossa presidente Leila Pereira na CPMI do INSS, lembrando que ainda não tem nenhuma data prevista, mas a gente pode ficar analisando, aguardando ali se ela será convocada, porque a oposição os relatores ali, os parlamentares denunciam uma manobra irregular da mesa da CPMI e estão pedindo o cancelamento dessa votação, Panúzio. Muito bom. Nós temos aí a imagem da confusão de ontem, eu vou pedir já para o Alex colocar para a gente, a confusão ontem lá na CPMI do INSS. Gente, que vergonha. Tem gente que, para ter uma vitória política, esquece completamente dos escrúpulos, né? Como dizia o ministro Jarbas Passarinho, as favas dos escrúpulos. Nesse caso de ontem foi muito vergonhoso, porque era óbvio que tinha alguma coisa errada. Bota pra gente aí um avant premier. Isso aí, a oposição comemorando, tá vendo só a roubalheira? Pode botar o áudio aí, Alex. E aí, olha só, aí começa a confusão. O deputado Rogério Corrêa vai lá para a mesa, tenta resolver no braço e acontece tudo o que aconteceu, uma briga generalizada. Agora, eu vou falar uma coisa também, Alex. Não reagir a isso seria uma heresia, né? Porque foi uma roubalheira deslavada, sabe? Sim. E aqui não vai torcida nenhuma, não. A gente está torcendo pela honestidade de propósito, sabe? Pelo comportamento decoroso de gente que quer ganhar de qualquer forma, né? E aí fica aqui a constatação de que o jogo do poder no Brasil não tem limite nenhum. Não tem honra, não tem decência, não tem nada e agora vale roubar desse jeito. Isso é igual tirar a bola do jogo, botar embaixo do braço e levar para casa. Isso que fez o presidente dessa CPMI ontem, né? E isso diz mesmo. Que não vai mudar de ideia, não vai voltar atrás. Vamos ver agora o que o gigante Davi Alcolumbre vai fazer a respeito dessa encrenca. Se ele vai se indispor com a turma do roubo nas regras parlamentares ou se vai, né? Mandar seguir o jogo e fazer outra, pelo menos isso, outra reunião da CPMI. O que não dá é para ganhar no tapa desse jeito. Concorda? Isso mesmo. Concordo, tanto que eu vi as imagens ontem eu fiquei meio incrédulo do que está acontecendo ali, o meio dos políticos saindo na briga, sendo que deveria ser ao contrário, a conversa tinha que ser definida, então vamos aguardar as próximas cenas e tomara que o Davi Alcolumbre retorne ali essa anulação, porque foi algo surreal que aconteceu ontem ali em Brasília, Panúzio. Vamos ver, Davi Alcolumbre não nasceu para resolver problemas, nasceu para criar problemas. Ele é um parlamentar que cria problemas. Para quê? Para faturar com a venda das soluções. Bom, gente, é isso aí. Brigadão, Alex. Foi boa conversa hoje aqui. Já são 7h14, eu preciso andar com o noticiário. E, pessoal, começando aqui pela meteorologia, né? Olha, veja aí na sua tela já a matéria no Valor Econômico dessa tristeza que é, né, o saldo de mortos numa região vulnerável, né, na cidade mais complicada de todo o estado de Minas Gerais, que é o estado mais complicado do país, porque as autoridades, a começar pelo governador, né, que é um palerma, que cortou 96% da verba de combate a enchentes, né? O resultado é esse aí. Número de mortes na zona da Mata Mineira, que é onde fica Juiz de Fora, por causa da chuva já ultrapassa 60. Esse número vai crescer ainda, infelizmente. 9 pessoas seguem desaparecidas, diz aqui o valor. 7 em Juiz de Fora, 2 lá em Ubá. Ubá, a cidade ficou completamente destroçada, né? Apesar de que
a quase totalidade do número de mortes ocorreu em Juiz de Fora, mas em Ubá a destruição foi generalizada, né? É uma pena, parece que é uma cena de apocalipse o que aconteceu lá. O total de desalojados, diz aqui a matéria, de 5.510 pessoas, 3.500 delas em Juiz de Fora, 810 em Matias Barbosa, 1.200 lá em Ubá. O número de desabrigados já soma 253 pessoas só em Juiz de Fora. E voltou a chover forte na região ontem. Em Juiz de Fora choveram 140 milímetros nas últimas 24 horas e o INEMET diz que o tempo vai continuar ruim durante o dia de hoje, tá? Mas a preocupação agora dos meteorologistas é com o litoral de São Paulo. Então, surge essa outra manchete, isso aqui está no UOL, se você quiser ler a reportagem integral, você vai lá no UOL, daqui a pouco, tá? Não vai agora não, fica por aqui mesmo, senão você diminui a nossa audiência. E eu vou entregar a informação inteira para você. Olha, o litoral de São Paulo pode receber em 48 horas a chuva de um mês inteiro, tá? Vai chover nos próximos 2 dias, vai chover o equivalente ao que chove no mês inteiro, tá? E áreas extremamente vulneráveis, né? O que nos diz aqui a matéria do UOL? Está falando o seguinte, o meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo, está prevendo mais chuvas para o litoral de São Paulo, com risco de inundações e deslizamento de terra nas próximas horas. Algumas áreas do litoral norte e sul, como eu já falei, devem receber mais chuva nas próximas 48 horas do que em um mês inteiro. Somente nesta quinta-feira a chuva já ultrapassou 180 milímetros em Santos e, segundo ele, vem mais água por aí. Então o risco de inundações e deslizamentos de terra, especificamente para o litoral de São Paulo, é muito alto. E aqui, como a gente tem dito que todo dia, a meteorologia trata como milímetros de água, milímetros cúbicos de água, né, por metro quadrado de área. Milímetros cúbicos de água por metro cúbico de área. Cada milímetro equivale a 1 litro de água. Então, 100 milímetros são 100 litros de água para cada metro quadrado de área. Se o quintal da sua casa tem 3 por 4 de tamanho, são 12 metros quadrados. Você imagina 300 milímetros vezes 12, quanto é que é? 300 milímetros são 300 litros por metro quadrado. Daria 3.600 litros de água só no seu quintal. 3 caixas d'água e meia, quase 4 de água numa área tão pequena. Né? Olha, por isso o INMET emitiu um alerta de grande perigo para o litoral paulista, só que a passagem de uma frente fria deve criar condições favoráveis para as chuvas contínuas até sexta-feira. As cidades de Peruíbe e Ubatuba, que já foram bastante castigados pelas chuvas nos últimos dias, continuam sob risco, segundo a Defesa Civil. A boa notícia é essa aqui, olha, que as chuvas em Juiz de Fora devem perder força, né? O meteorologista da Climatempo acredita que a instabilidade na zona da Mata Mineira deve diminuir hoje à noite, tá? Hoje, que fala amanhã, mas é hoje à noite. O que diz o Gustavo Verardo? Diz o seguinte, a gente tem risco de chuvas expressivas em trechos do leste mineiro, principalmente na divisa com o Espírito Santo e também na região mais afetada entre Juiz de Fora e Ubá. A partir de amanhã, de hoje à noite, essa chuva começa a perder intensidade porque no final da semana tem a entrada de uma massa de ar seco entre o sul e o sudeste. Isso afasta a chuva e diminui a instabilidade. E no fim de semana, o sol volta a brilhar em boa parte do sudeste brasileiro. Então, vamos nos preparar e principalmente o pessoal dessas áreas de risco deve se preparar para algo que está efetivamente no radar da meteorologia, né? Agora vocês vão ver aí o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia. Olha, a área em vermelho aqui é a área onde está concentrado o problema. É uma das áreas de maior pluviosidade fora da região amazônica. Ela vai do sul da Bahia até o litoral sul do estado de São Paulo, na divisa com o Paraná, e segue aqui pela região da Serra da Mantiqueira, no leste, no sul e no leste de Minas Gerais. E aqui está o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, que eu vou ler para vocês aqui, olha. Chuva superior a 60 milímetros ou acima, que é uma palavra pouquíssimo usada pelo INMET na hora de fazer esses alertas aqui, ou acima de 100 milímetros por dia. Grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos, esses adjetivos são todos do Instituto Nacional de Meteorologia, tá? Grandes deslizamentos de encostas em cidades com tais áreas de risco. Aqui vem todas as sugestões para enfrentar essa situação, mas a única coisa capaz de salvar vidas é a desocupação dessas áreas de risco, né?
Então agora eu vou voltar aqui para o INMET para a gente ver como é que vão ficar a previsão da meteorologia e a temperatura nas capitais. Está vendo aqui, olha, aqui, ó, acumulado de chuva, grande perigo. O alerta está aqui em vermelho, tá? O incrível, se você tem um celular, você já deve ter recebido os alertas de tempestade, se é que na sua região ocorreu esse fenômeno meteorológico. Porque você saiba que em Minas Gerais pouquíssima gente recebeu esse alerta, tá? Então aí fica aqui a pergunta, do que adianta uma tecnologia tão eficiente para colocar as pessoas em contato se ela não funciona, né? Pessoal, vamos aqui para a previsão, para a gente saber como é que está a previsão do tempo aí mais perto da sua casa, na capital do seu estado. Olha, todo o sul, o estado de São Paulo, inclusive aqui essa região lindeira, a capital, hoje vão ter um dia de bastante sol, tá? Essa área amarela aqui no mapa. Em Porto Alegre, a temperatura máxima será de 28 graus, não chove, também não chove em Florianópolis, onde a máxima será de 27, em Curitiba, 24, também com sol. Em São Paulo, nuvens, pancadas de chuva isoladas estão previstas hoje com uma máxima de 26 graus. Lá no Rio de Janeiro também deve chover, com 29 graus de máxima, e em Vitória a previsão é de tempo nublado com bastante chuva. Belo Horizonte terá tempo nublado, também chove, a temperatura vai a 28 graus. Vencidos aqui o sul e o sudeste, vamos aqui para o centro-oeste brasileiro. Em Brasília, muitas nuvens, pancadas de chuva isoladas, máxima de 27 graus, e de 29 lá em Goiânia, que terá a mesma previsão. Em Campo Grande, 32 graus de máxima, não chove, o céu hoje vai ficar claro aí em Campo Grande. Em Cuiabá, máxima de 33 graus, chuva durante a tarde. Em Porto Velho, a temperatura chega a 31 graus, chovendo. Em Rio Branco, 31 graus, também chovendo. Em Manaus, dia nublado, máxima de 32 graus. Em Boa Vista, de 36, com tempo aberto. E em Macapá, nuvens, pancadas de chuva isoladas e máxima de 30 graus. Em Belém do Pará, a máxima vai a 32 graus, com aquela previsão da chuvinha da tarde, né? A chuvinha do fim da tarde. E em Palmas, no Tocantins, Palmas chove mais, é a capital com maior pluviosidade no centro-oeste brasileiro. Temperatura máxima de 31 graus. Agora no Nordeste, começando por São Luís, pancadas de chuva, 30 graus de máxima. Em Teresina, Piauí, a máxima será de 31. Em Fortaleza, a temperatura chega a 29 graus. Todos esses últimos lugares que eu falei aqui com possibilidade de chuva. Nessas outras capitais aqui não choverá. Natal terá muitas nuvens no céu, 31 graus de temperatura máxima. João Pessoa, a mesma coisa, com máxima de 31, que é a temperatura máxima também em Recife. Maceió vai ser a mais quente de todas as capitais nordestinas, com 35 graus no dia de hoje. Dia bom para a praia, hein? Sexta-feira, para quem pode estar com os boletos pagos, ó, vai ser joia lá em Maceió. Em Aracaju, muitas nuvens, pancadas de chuva isoladas, máxima de 33 graus. E em Salvador também chove, com uma máxima de 32 graus. Está aí a previsão da meteorologia para você. E isso posto, eu vou passar aqui a mostrar a capa do ICL, vou renovar aqui a página no meu computador, porque já mudou aqui, nas manchetes estão fresquinhas. Sabe aquele pão fresquinho que você deve estar comendo dentro da sua casa? É como essa sensação de ver o portal sendo renovado aqui a todo momento, né, às 7 horas da manhã. E a manchete principal, parlamentares pedem a Alcolumbre a nulidade da votação da CPI do INSS, como a gente já falou, né? O que a gente não sabia, e está estampado nessa segunda manchete aqui embaixo, em letras menores, é que o Supremo já havia autorizado a quebra do sigilo de Lulinha, porque a PF pediu antes que a CPMI se metesse nessa encrenca de ontem, tá? E, segundo o destaque, olha só, a confusão do Banco Master começa a estender os seus tentáculos definitivamente lá pelo BRB, né? Porque houve agora um bloqueio de ações do Banco de Brasília por causa da implicação com os escândalos lá do Banco Master. Aqui na nossa manchete está escrito que a decisão da Justiça do DF atende a um pedido do próprio BRB e atinge participações avaliadas em 376 milhões e meio ligados ao Banco Master, né? Nós temos falado aqui muito nos últimos dias sobre aquela história dos desembargadores de Minas Gerais que tiraram da cadeia um pedófilo que abusava sexualmente de uma menina de 12 anos, porque esses juízes entenderam
que isso, desde que houvesse a aquiescência da menor de 12 anos, contrariando a jurisprudência, contrariando a legislação, contrariando a doutrina, que tudo isso podia indicar que essa relação, quando cria um nicho familiar, é uma relação tolerável. Tiraram da cadeia. Depois voltaram atrás numa decisão tão estapafúrdia quanto a primeira, mas mais positiva, né? E aí, olha só, nós estamos falando aqui, olha, chamando a atenção para o caso que pode ser muito mais comum do que a gente imagina, entendeu? 34 mil crianças têm união conjugal no Brasil, né? E a lei considera que até os 14 anos, sexo com adolescente, pré-adolescente ou criança, 14 para baixo, é estupro de vulnerável, tá? Por isso, é bom ficar atento para decisões judiciais, porque lá em Minas Gerais, vergonha para a justiça do país, né? A maioria dos casos, de cada 3 casos que entram lá tratando desse problema, de um homem que estuprava um menor, né? É estupro de vulnerável, de cada 3, 2 são absolvidos, tá? Com base nessa doutrina do distinguishing, né? Que é uma doutrina aberrante e anômala. Mas temos outros destaques aqui. Qual é o valor do teto salarial se fosse corrigido pela inflação? Né? Está aqui feita a conta de que ele seria 37% maior do que esse valor de R$46 mil. Quer dizer, seria um terço a mais. Mais ou menos uns 15 mil e pouquinhos reais aqui, o que levaria o salário limite para a faixa dos R$60 mil, né? Mais uma matéria aqui na coluna da Amanda Miranda denunciando algo que a gente já tratou com ela aqui, que é a Gestapo do governador de Santa Catarina. Agora não é do governador de Santa Catarina, é do prefeito de Florianópolis, tá? Aquele prefeito youtuber lá. Com voluntários, o AS de Florista substitui guarda com o efetivo mais baixo do país. É uma guarda voluntária lá que criaram uma milícia, né? Uma milícia típica lá em Florianópolis, para exercitar a política higienista que tem orientado as ações do governo de Santa Catarina. E olha, para as mulheres, né, que têm sido tão massacradas por marmanjos que, enfim, que são retrógrados e atrasados, que ousam ainda achar que o mundo pode ser resolvido, relações pessoais podem ser resolvidas com base na violência, uma notícia boa aqui, olha, o Exército indicou, né, tardiamente, quanto tempo faz? 500 e tantos anos que o Brasil foi descoberto e agora nós temos finalmente a primeira indicação de uma mulher para o cargo, para a patente de oficial general no Brasil. E ainda por falar em infância e todos os problemas relacionados, mais uma, né, das escolas cívico-militar, essa instituição em que a direita brasileira tenta substituir professores por policiais. Estudantes de Escola Cívico-Militar de São Paulo são obrigados a ajoelhar por uso inadequado de casaco. Isso porque a escola não distribuiu os uniformes a tempo, tá? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Vou chamar agora o Kleber Lourenço, já estou super atrasado com o Kleber, deve estar pé da vida comigo. Cadê você, Kleber? Bom dia. Bom dia, Panunzio, bom dia, comunidade do ICL, tudo bem? Tudo bom, desculpa aí te deixar esperando hoje, que a abertura foi mais longa aqui do que o usual. Sem problemas. Vamos lá, Kleber, qual é o primeiro assunto do dia? CPMI do INSS, pode ser? Eu acho que a CPMI do INSS a gente precisa começar com isso, né? Já que precisa. Foi uma confusão ali daquelas que vem marcando a Câmara dos Deputados nos últimos meses, né? Infelizmente, mas que é cheio de nuances e cheio de situações, assim, no mínimo peculiares, Panunzio, e graves também, viu? Uhum. O que é que aconteceu lá, fora a roubalheira de ontem do presidente? Olha, não foi só isso. Na verdade, a roubalheira foi o estopim de uma confusão que já ia se avolumando há semanas na CPMI do INSS e teve um desfecho ontem. O que acontece? Durante a votação dos requerimentos da CPMI do INSS, aqueles requerimentos são o quê? São pedidos de quebra de sigilo, de convocação para oitiva, ou também dentro desse sigilo, seja eles fiscal, telefônico, enfim. Já há semanas falava-se sobre quebra de sigilos de pessoas como, por exemplo, o pastor Fabiano Zettel, ligado à Igreja da Lagoinha, assim como quebra de sigilo bancário da Clava Forte Bank, que eram o banco da Lagoinha, assim como quebra de sigilo telefônico e fiscal do fundador da Lagoinha, o pastor André Valadão. O que acontece?
já era há muito tempo, tanto é que teve até aquele caso da Damares, que fez também aquele post falando dos pastores que teriam algum envolvimento também no caso do INSS. Havia uma pressão sobre isso, e os parlamentares já criticavam a postura do senador Carlos Viana, presidente do colegiado, que não pautava esses requerimentos. Inclusive, vale ressaltar que o pastor Carlos Viana, ele é um fiel da Igreja Lagoinha. Então, em certo aspecto, ele estava evitando ali, embarreirando a convocação e a aprovação de requerimentos ligada a uma agremiação que ele faz parte. Isso já, por si só, já é muito grave. Diante dessa discussão, o senador Carlos Viana colocou para votação o requerimento envolvendo ali a quebra de sigilo do famoso Lulinha, né, o filho do presidente Lula. E, durante essa votação, ele alegou que contou os votos do governo, que o governo tinha menos votos que o necessário para barrar essa convocação. Na verdade, o governo tinha 14 votos e instalou-se toda aquela confusão. O que os parlamentares ficaram incomodados naquela situação toda, Panunzio? De que, primeiro, eles estavam solicitando reiteradamente a votação dos requerimentos ligados aos pastores evangélicos da Lagoinha e de outras agremiações suspeitas de terem ligação com o escândalo do INSS, e aí ele saca do bolso essa quebra de sigilo do Lulinha, faz uma votação extremamente estranha, atrapalhada, porque ele fala que seria uma votação simbólica, que o quórum é de 21 parlamentares. Aí, durante a transmissão, ele fala, contei 7, como tem 7 menos do que o necessário para barrar, vocês perderam. Depois, o governo faz ali o VAR da situação toda, mostra ali os vídeos indicando que tinham, sim, 14 parlamentares de pé e indicando ali maioria para barrar a votação. Ele muda o discurso dele, não. Na verdade, tinham 14 então, mas não adianta nada, porque, na verdade, o quórum da votação não era 21, era 31, então eles precisariam ter, no mínimo, 15 parlamentares para conseguir barrar e tudo mais, enfim. Ô Kleber, pode falar. Deixa eu botar aqui as fotos que você colocou na sua matéria, mas para quem quiser conferir a matéria do Kleber, gente, essa aí, fraude em convocação do filho de Lula gera confusão na CPI. Aqui embaixo, olha, tem aqui, são 3 fotos, né? Mostrando quais eram os parlamentares, né? Então vamos aqui, ó. Aqui nessa foto tem 4, Damião Feliciano, Alencar Santana, Romero Rodrigues e Orlando Silva. Estão aí em pé, né? Se estão com a mão levantada ou em pé, outra questão. Aí temos aqui, olha, Átila Lira, Neto Carleto, Rogério Correia, Soraya Tronic, Paulo Pimenta, Kleber Verde, que está atrás do Pimenta, não dá para ver nessa foto, mas estava lá. E na terceira foto nós temos aqui Tereza Leitão, Randolfo Rodrigues, Jacques Wagner e Jussara Lima. Quantos são, Kleber? São 14 no total. 14. Então, aí é o seguinte, é que o intuito não era estabelecer a maioria, o intuito era proclamar o resultado, custasse o que custasse, para cravar aí no Lula, né, a pecha de corrupto. Acontece que ninguém sabe o que tem nesse sigilo do Lulinha, e ele já disse que não tem nada a ver com isso. Agora diz que vai entregar voluntariamente o documento, né? Mas continua agora. Continua com o seu assunto, que eu te atrapalhei. Imagina, Panunzio. E aí eu conversei com um parlamentar que estava ali também durante a confusão toda, que não é ligado à base governista, na verdade ele é um parlamentar mais de centro, e ele me mandou o seguinte relato, de forma ali mais reservada. Passamos para a segunda votação, que são os 87 requerimentos, ou seja, aquela votação era de um lote de requerimentos, não era um por um. Queremos rejeitar todos. Aí a votação simbólica. Não poderia ter verificação porque precisa ter recurso e prazo de 1 hora para ter outra verificação de votação. Portanto, tinha que ser simbólica mesmo. Então, o artifício de votação simbólica foi para conseguir agilizar todo o processo. Portanto, tinha que ser simbólica. Nesta votação, se olha visualmente o plenário. Quem é contra se levanta, quem permanece sentado. Como estão é a favor. No plenário tinham titulares e suplentes. Só podiam votar os titulares. Resultado, 14 parlamentares se levantaram. Então, além da contagem, no mínimo, exótica do senador Carlos Viana, ele promoveu uma verdadeira bagunça. Ele podia ter feito pelo sistema eletrônico, mesmo que ele atrasasse o processo, teria evitado essa confusão. Não, puxou a votação simbólica, que tem esse modo de contar mais arcaico, que levanta a mão, fica de pé, e aí gera essa confusão. E tudo isso vem acontecendo na esteira de quê? Para evitar e tirar do centro do debate a discussão sobre os requerimentos envolvendo os pastores da Igreja Lagoinha e o banco, que era da Igreja Lagoinha. Inclusive, esse banco tem uma história extremamente estranha, Panunzio, porque ele foi aberto em 2024 e funcionou por apenas 1 ano. Depois foi fechado e
o pastor André Valadão alega que ele foi aberto apenas para atender algumas demandas internas da igreja e atender essas demandas e depois fechou. Quem abre um banco inteiro por um ano só para atender uma demanda específica de uma situação, seja lá qual for, que não ficou especificada pelo pastor, e depois fecha? Então, é muito estranho esse episódio, é muito estranho tudo isso que está acontecendo, e os parlamentares da base governista veem sim essa história de puxar a convocação do filho do presidente Lula como um artifício do presidente da comissão para fugir e tirar a sua igreja que ele faz parte das investigações da CPMI do INSS. Estamos virando um evangelistão, de fato, né? Como o Talibã Gospel. Talibã Gospel. Como o tempo tá escasso hoje, Kleber, vamos passar aqui para essa questão do estupro de vulnerável, né? Tem 2 matérias boas do Kleber hoje no site. Uma delas é essa que eu vou mostrar para vocês aqui, que é sobre a relativização da aplicação da lei do estupro de vulnerável. A decisão desse desembargador de Minas Gerais chamou a atenção do país para essa história de que tribunais têm exarado acórdãos aí que contrariam não só o texto da lei, como também a própria doutrina e até as súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, né? E eu fiquei muito impressionado com o dado de que lá em Minas Gerais, de cada 3 casos que são julgados, 2 acabam com a absolvição do estuprador de menores. Kleber. Exatamente. E não só essa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais chama a atenção, mas existem uma série de decisões judiciais ao redor de todo o país que acabam sendo favoráveis a estupradores de menores de idade. Então, eu levantei alguns casos, por exemplo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, em São Paulo. E em São Paulo, o caso mais escandaloso, porque o que acontece? Um fazendeiro se relacionou com menores de idade, e aí uma das alegações usadas e que foi apoiada pelo Tribunal de Justiça foi de que ele se confundiu com as idades das menores e que, inclusive, o que justifica essa confusão toda seria que a menor seria uma prostituta. Então, como ela é uma prostituta, então também, veja só, justifica que o homem se confunda. Houve toda uma suavização do caso e esse fazendeiro também foi absolvido por conta dessa situação toda. Então, veja só como não é uma exclusividade do Tribunal de Minas. Tá? É uma coisa que está acontecendo no país todo já há muito tempo. A gente tem casos ali de mais de 5 anos atrás, a gente tem casos de mais de 10 anos atrás acontecendo todos os anos. E aí ficamos sabendo, né, retomando aqui algo que está no censo, que tem 34 mil crianças em estado de união conjugal no Brasil. Quer dizer, estão sendo abusadas sistematicamente, né, porque são casadas com homens que, embora sejam estupradores, são bem-vindos pelas famílias e tudo mais, né, Kleber? Exatamente. E aí vale também deixar muito claro que desses 34 mil, 7% são casados, inclusive, no civil e com casamento religioso também. Então, tiveram cerimônias religiosas e também a formalização civil dessas uniões. Então, isso torna ainda mais absurdo. Basicamente, temos ali um cenário de legalização do casamento de adultos com crianças. Isso é muito grave. E não é só a questão do Tribunal de Justiça de Minas que precisa ser revista urgentemente. Não é só a legislação deste caso, inclusive, que falam sobre até um nome muito horrível, né? A exceção Romeu e Julieta. Então, eles romantizam uma coisa que é grave e absurda também, como se fosse um amor proibido, como se fosse um romance ou uma espécie de novelinha também. Então, é muito grave, mas temos também casamentos no civil e outros tipos de relacionamento que acontecem livremente, sem qualquer sanção da justiça, inclusive com amparo da justiça e do Estado brasileiro. Então, é um cenário muito grave que precisa sim, ser revisto profundamente no país. Fiquei muito impressionado com os números aqui, só para terminar. 7% casados no civil e no religioso. Fico imaginando um padre, um pastor, que tem a pachorra de abençoar uma união entre um tarado e uma criança, sabe? 4,9% no civil, quer dizer, de cada 50 casos, um está casado lá no civil. 1,5% só no religioso. 86,6% viviam em algum tipo de união consensual. E a esmagadora maioria... união estável. A famosa união estável. A esmagadora maioria vivendo em arranjos informais, fora do cartório, mas não fora da realidade social de um país que ainda, apesar de ter lei, de ter jurisprudência e doutrina, de ter súmula, ainda permite que estupradores se aproveitem de crianças de pouca idade. Kleber, olha, eu vou me despedir de você porque eu preciso falar com o Lula agora e o nosso tempo hoje está curto.
Maravilha. Eu posso só fazer um registro muito rápido para nós. A gente fala sempre dos militares. Recentemente, o governo editou um decreto que foi publicado que retira o direito de voto e também a obrigatoriedade de presença dos comandantes militares do Conselho de Defesa de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Palácio do Planalto, o CREDEM. Esse conselho assessora o presidente em questões de segurança nacional, soberania, guerra, inteligência e afins. E os militares, por conta de um decreto feito no governo Bolsonaro pelo ex-presidente Bolsonaro, tinham poder de voto e tinham obrigatoriedade de presença nesse comitê, fazendo parte daquela manobra de militarização da política e de tomada do poder pelos militares durante o governo Bolsonaro. Então, o governo Lula voltou atrás com isso e colocou ali a bola no chão, e isso é uma decisão correta e sábia do presidente Lula. Agora, acredito que o próximo passo mais importante, que ainda não foi dado, é a revisão da formação dos militares das Forças Armadas. Kleber, valeu, bom fim de semana para você. Segunda-feira a gente se encontra aqui às 7 da manhã, tá bom? Igualmente. Tchau, tchau, Panunzio. Abraço, companheiro. Tchau, tchau. Deixa eu chamar logo. Alex, o nosso querido Lula está na ponta da agulha aí. Bote no ar já, porque estamos atrasados. Tudo bem, Lula? Bom dia, companheiro. Tudo bem, Fábio? Bom dia. Tudo jóia. Lula, deixa eu começar rapidinho aqui, sem muito embromation, porque seu tempo hoje está mais curto. Mas eu queria saber o que você achou dessa história de o governo anunciar que o Haddad vai ser o candidato contra a vontade dele. Está resolvido, não está resolvido? Porque o governo anuncia de um lado, o ministro diz que não tem nada certo de outro. Qual é a situação de fato? Fábio, em 1994, tá, quando Fernando Henrique Cardoso estava tentando ser candidato a presidente da República pelo PSDB e foi sacramentado candidato por dentro de uma estratégia de parte do partido, o Mário Covas era o candidato natural à presidência e terminou não sendo candidato. E o partido tentou forçar, e acabou conseguindo, que ele fosse candidato ao governo de São Paulo. E o Mário Covas disse para mim, né, até uma coisa, o seguinte: olha, custarei muito a entrar na campanha, porque ninguém é candidato contra a própria vontade. Esse sentimento dele durou uma semana. Depois desta semana em que ele foi enquadrado, ele mergulhou na campanha e se elegeu governador de São Paulo. O resto é história, né? Se elegeu governador de São Paulo e fez um mandato que foi de um auxílio fundamental ao mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso naquele período de 95 a 98, quando se consolidou o Plano Real. Então eu vejo a situação do Fernando Haddad exatamente dessa forma. De fato, não... Oi. Não, desculpa, achei que você tinha terminado, não quero te interromper, pode continuar. Não, claro. Então não foi a decisão que o Haddad queria. O Haddad queria, sim, ser candidato ao Senado por São Paulo, esse era o target dele, podendo até acumular isso com uma coordenação de campanha do presidente Lula. Mas ele é um excelente nome para entrar no jogo em São Paulo. A decisão do presidente Lula se dá na esteira da decisão tomada em Minas Gerais, onde o Lula convocou o Rodrigo Pacheco, senador, que irá para o MDB, né, e disputará como candidato dessa base governista ampliada, fazendo um grande acordo em Minas Gerais. E aqui a gente está falando do seguinte: o Lula convoca o seu time, a sua seleção, para entrar em campo no jogo em São Paulo e Minas Gerais, não à toa os dois maiores eleitorados do país, e aonde é fundamental que ele tenha uma votação expressiva, porque nesses dois colégios a eleição se decide. Muito bom. Lula, como é que você viu essa roubalheira? Porque não há outra palavra para descrever o que aconteceu ontem lá na CPMI do INSS. Ficou muito claro que a ordem ali é ganhar o jogo de qualquer forma, fazer gol de mão, dar canelada, chute
nas áreas sensíveis para tentar cravar no Lula a pecha de corrupto. Eu queria saber como é que você viu a bandalheira, porque olha, eu vi na Constituinte o Ulisses Guimarães resolvendo impasses institucionais na base da forçação de barra, mas nunca para mudar uma decisão consensual, uma decisão onde a maioria tinha se expressado, como era claro que se expressou ontem nessa votação da CPMI que quebrou o sigilo do Lulinha. Ô, Fábio, o senador Carlos Viana, ele cometeu uma série de ilegalidades ontem e ele não tem tamanho, ele não tem qualificação, ele não tem atributos para sentar naquela cadeira nem de senador, nem de presidente de uma comissão parlamentar mista de inquérito. O VAR do Senado vai levar o senador Davi Alcolumbre a anular aquela sessão porque ela foi ilegal, antirregimental, né, e absolutamente inconstitucional o que aconteceu ali. Então ali não aconteceu um erro, ali aconteceu um crime contra o regimento comum das duas casas e contra as regras que regem o funcionamento das votações. Segunda questão, o senador Carlos Viana informou ontem, por nota do seu gabinete, que não adiantava anular a sessão porque ele já tinha expedido os requerimentos de quebra de sigilo e de convocações que já tinham sido votados naquela sessão ilegal. Ele não pode fazer isso. Ele não é poder isolado dentro de um conjunto que é o Congresso Nacional. A democracia exige ritos, rituais e regras, né? Então, ele não tem esse poder sentado na cadeira de presidente da CPMI, passando por cima do poder do presidente do Congresso Nacional. Toda vez, não é essa CPMI, qualquer CPI, elas quebram sigilos e informam aos presidentes das casas, no caso da Câmara, do Senado e no caso do Congresso ao presidente do Senado, que tais e tais sigilos foram quebrados e que ele que deve encaminhar os requerimentos para os órgãos devidos que deverão entregar os documentos ao Senado. Os documentos chegam ao Senado e ficam inicialmente sob custódia dos presidentes das casas, porque é assim. A gente está falando de democracia consolidada e de instituições que funcionam, né? E a nossa instituição funciona. A democracia brasileira funciona. O senador Carlos Viana ontem cometeu ilegalidades, terá que ser barrado por isso, punido por isso. Agora, vemos que essa desqualificação vem desde a origem dessa CPI. O relator Alberto Gaspar, ele faz perguntas aos depoentes andando pela sala, como se estivesse num show de Truman, em que o Truman é ele mesmo, né? E ele é um youtuber lá em Alagoas, ele tem programas dessa área lá em Alagoas, então ele transformou a CPMI no seu programa de rede social, aonde ele é o protagonista. Eu nunca vi em CPI alguma, em toda a história do Congresso, um relator que não se dá ao respeito, como o Alberto Gaspar, e que fica fazendo pergunta aos depoentes como se ele fosse um professor em sala de aula, um bedel de comportamento, né, e que, na verdade, ele está produzindo conteúdo para a sua vida política. Então, não há saída que não seja a anulação dessa sessão de ontem, que foi trágica e criminosa. Só mais uma coisinha. O que você achou do empenho da bancada governista para tentar barrar? Porque a gente não sabia, mas o André Mendonça, em janeiro, já tinha aprovado a quebra do sigilo do Lulinha. O Lulinha já manifestou, por meio de nota, que não tem nada a temer e que vai, inclusive, entregar espontaneamente as cidades. E o Lula permitiu à Polícia Federal agir com liberdade a ponto de a Polícia Federal ter pedido a quebra do
do sigilo do próprio filho do presidente, que está normal, é assim mesmo na democracia. Agora eu quero a sua opinião. O que você acha que sai dessa quebra de sigilo? Fábio, é a minha opinião muito fria, muito tranquila. Eu te digo, não sai nada. Porque não tem nessa quebra de sigilo o que a oposição acha que tem. Agora, a defesa técnica, jurídica, né, do Fábio Luiz, né, da Silva precisa se apresentar com a frieza com a qual ela se apresentou na nota de ontem ou anteontem, e dizendo que não tinha nada a esconder, que estava tranquilo em relação a essa quebra e tal. Por quê? Porque isso é apenas o ensaio de um baile que a oposição acha que vai dar no governo, né, nas contas do Fábio Luiz, né, e que, na realidade, essa expectativa deles não existe. Pode existir, sim, eventualmente, alguma relação empresarial de algum dado pontual. Agora, isso que eles imaginam, um sistema, uma engrenagem autoalimentando as contas dele, isso não existe, isso é uma lenda urbana. E o que eles estão fazendo com esses requerimentos é criando uma narrativa para tripudiar em cima dela. E o lado do governo, o lado do Fábio Luiz, do filho do presidente, tem que ter frieza e qualidade para apresentar as respostas devidas e conseguir na imprensa, na mídia, o espaço necessário e também o espaço correto para que se explique. Então eles têm que atuar nesse tom, porque o jogo da oposição é criar confusão para sacramentar a narrativa que eles querem. Bom demais, Lula. Olha, muito obrigado. Bom fim de semana para você. Lembrando aqui que nós temos a coluna reserva na revista Liberta, que o Lula já fechou, eu estou sabendo, está super saborosa essa semana, porque felizmente aqui a gente tem um grupo em que a gente fica sabendo tudo que um e o outro está fazendo, né? E está muito quente a coluna essa semana, e eu tenho certeza que vai estar mais quente ainda semana que vem. Algo me diz, viu, Lula? Que semana que vem estará. Promete. Um abração para você, tá? Bom Fábio, abraço a quem ficou conosco. Até lá. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, vamos continuar aqui, porque temos ainda alguns minutinhos aqui com as últimas informações, né, sobre o mundo da política para você. Eu quero dar essa manchete aqui, dou com certo prazer, preciso dizer aqui, tá? A PF afasta Eduardo Bolsonaro do cargo por faltas não justificadas, né? O Bananinha está lá nos Estados Unidos fazendo não sei o quê, porque o Trump já não quer mais conversa com ele. O Trump deve ter pensado assim, esses brasileiros ser super chatos pra caramba, eu não quero mais falar com eles. Porque eles não têm mais pegada nenhuma. Vocês se lembram quando esse cara se intitulava o rei da política externa brasileira? Ah, não adianta vir ninguém aqui falar com o Trump, tem que falar primeiro comigo. Vai fritar hambúrguer durante muito tempo lá, porque aqui no Brasil não pode voltar mais, né? Está denunciado, a coisa está ruim com ele, e agora ainda está perdendo emprego lá na Polícia Federal. Por quê? Porque é um funcionário inepto, está faltando abandono de emprego, né? Igualzinho a mulher do chefe da ABIN Paralela, né? Está lá reclamando, quer ficar em home office lá nos Estados Unidos, na Disneylândia lá. Despacha lá dos parques da Disney. Vou ler para você um trechinho aqui. Polícia Federal afastou preventivamente Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão por faltas não justificadas. Deverá entregar a arma de fogo dele, vai ter que ficar desarmado, carteira funcional em até 5 dias úteis. O despacho do Corregedor Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro de 10 de fevereiro, mas foi publicado só ontem, né? Em 2 de janeiro, a corporação havia determinado que Eduardo voltasse ao cargo de escrivão. 2 de janeiro, tá? E ele não apareceu. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde março de 2025. Eduardo estava afastado das funções da PF para cumprir o mandato que ele perdeu de deputado federal. A candidatura do Flávio Bolsonaro, como vocês sabem, ela tem apresentado um desempenho surpreendentemente bom nos levantamentos de opinião pública, mas internamente a coisa está muito complicada. Por quê? Porque Flávio não é Jair, né? Não representa o que esperam os bolsonaristas, que adorariam ter Bolsonaro de volta aí. Mas a notícia é a seguinte, bota na tela para nós, por favor, Alex. Olha, agronegócio, imagina, os fazendeiros do país
estão agora resistindo a aderir a Flávio Bolsonaro e esperam que haja ainda uma terceira via, né? E a notícia, a informação aqui dá conta do seguinte, que o agronegócio resiste, a expectativa do setor ainda é para um nome mais moderado. Olha que os fazendeiros desse país querendo um nome mais moderado, isso me surpreende, hein? Mandar uma carteirinha do PSOL para cada um daqui a pouco. A percepção é compartilhada tanto por parlamentares ligados ao setor produtivo, quanto por representantes e lideranças do agronegócio, do campo, a agroindústria e grandes exportadores. Sabe por quê, gente? Essa gente que fala tão mal dos governos progressistas, do Lula especificamente, nunca ganhou tanto dinheiro na vida, nunca teve tanto crédito na vida. Eles têm que ajoelhar no milho que produzem e agradecer ao Lula pelo que está acontecendo, pela bem-aventurança deles mesmos, né? E olha, ficamos sabendo pelo Platô BR, oba, ainda tem 3 minutinhos, então dá tempo de dar um monte de notícias para vocês, que o Bolsonaro se condoeu pela Michele, a esposinha dele, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Está aqui, olha, no Platô BR, os recados enviados para o Bolsonaro, aliás, para preservar a Michele. Está interferindo na briga entre a madrasta e os filhos para defender a Michele. Vamos ver o que é isso? Incomodado com notícias recorrentes das desavenças com a esposa, Jair Bolsonaro decidiu aproveitar as visitas de aliados lá onde ele está morando, a Papudinha, onde cumpre pena, para enviar recados para que tirem Michele do alvo de novos atritos. Os desentendimentos entre Michele e os enteados são públicos, especialmente com Eduardo e Carlos. Ungido como sucessor político do pai, Flávio Bolsonaro sempre foi o mais próximo, só que ele acabou se afastando da Michele por causa daquelas escaramuças que aconteceram lá no Nordeste e também por causa do que está acontecendo lá no sul do país, né? Onde até a semana passada o Carluxo enfrentava muitas dificuldades para compor a sua aliança, tá? Você já está ciente? Eu quero mostrar para vocês mais esse absurdo que está sendo protagonizado por essas estranhas organizações chamadas escolas cívicas militares, né? Olha, isso aqui foi uma coisa horrorosa, quer dizer, bota policial militar para dar aula e bota professor para fazer a segurança de um país conflagrado como o Brasil. Não vai dar certo, né? Lugar de policial é na rua. Policial é um profissional especializado em reprimir o crime, em evitar o crime, não em dar aula, para ficar essa doutrinação ideológica horrorosa aí. Enfim, e há muito tempo no Brasil que já sabe que militar só é bom em funções militares, tá? Quando o militar resolve virar ministro, presidente, e além da sua área de expertise, não funciona. Lembra do Pazuello no Ministério da Saúde? Olha o desastre de que eles são capazes de fazer. Eles não têm competência técnica para nada. E aí vão botar os caras para ensinar a criança brasileira a aprender conteúdos pedagógicos. Não deu certo. Olha aí, ó. Alunos da Escola Militar Sede 1 de Itapuã, no Distrito Federal, foram submetidos a punições exemplares por utilizarem blusas de frio de cor inadequada. A escola não deu os uniformes e os alunos eram obrigados a ir com roupas pessoais descritas pela escola, camiseta preta, sapato preto. Quem não tinha, dane-se, não importa que está no enclave pobre, entendeu? E aí, esses sujeitos que não entendem absolutamente nada de educação foram punir os alunos porque eram pobres demais e não tinham outras roupas. E a gente vê aqui, olha, tá vendo só? A cena de humilhação que aconteceu para esses alunos que foram obrigados a fazer flexões de braço e outras coisas, né? Mano militare. Uma pena que aconteça isso no Brasil e que ainda tenha gente que defenda que lugar de militar é dentro de sala de aula. Lugar de militar não tem encrenca, tá bom? Guerra nas fronteiras, tráfico de drogas, disso que eles entendem. Deixem as crianças para os professores. As crianças precisam de professores em sala de aula, não de militares. E com isso eu encerro a edição de hoje, porque já são 7h59, dizendo para vocês que ontem nós tivemos o lançamento do oráculo aqui do ICL, e olha, foi um sucesso. Recebi diversas mensagens aqui de pessoas que ficaram muito bem impressionadas. Quero citar uma do professor Eric, da Universidade Federal de Santa Catarina, que me escreveu de madrugada dizendo, gente, isso é o máximo, nós vamos mudar o Brasil com o oráculo. Se você, por acaso, não assistiu a apresentação do oráculo ontem, não deixe de assistir, até por curiosidade, tá? Você tem muito a ganhar com isso. E é de graça para você. A apresentação está aqui no despertaicl.com.br. Vai lá, estão abertas as vendas aqui. Você vai entender o que é e decidir se deve ou não aderir. Espero que você adira, até porque isso que você paga pelos produtos do ICL, paga o meu salário, o do Alex, o de toda a equipe que leva para você o melhor jornalismo do país, tá bom? Bom fim de semana para você.
Espero que você tenha um descanso merecido e a gente se encontra aqui segunda às 7 da manhã. Tchau. As IAs genéricas aprenderam com a internet e a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade.